Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. E está no ar mais um episódio do nosso programa Alô Saúde, da nossa querida Alô TV Brasil. E dia de gravação é um dos dias mais especiais da minha semana. É o dia que eu já acordo pensando na minha convidada, no meu convidado, em quem eu vou entrevistar e quem eu vou trazer para te dar informação com clareza, com certificações, com especializações. E hoje não foi diferente, gente. Nosso programa de hoje, eu posso te garantir que ele está muito interessante. Por quê? Eu estava comentando aqui com a minha convidada sobre a questão de hoje na medicina ter tantas especializações. Por um lado é bom, mas por outro causa muito sofrimento, muito desgaste emocional em quem vai em busca de solução. E eu fiquei muito feliz quando ela concordou que hoje realmente é assim, que ela também lamenta, mas a evolução chega e não tem muito o que fazer. Mas essa convidada, ela é uma médica maravilhosa, ela é especialista em várias áreas, ela é cirurgiã geral. Olha, ser cirurgiã geral não é para qualquer pessoa. Logo, eu não estou falando de uma recém-formada, eu estou falando de alguém muito capacitada, de alguém muito especial, especialmente para nós aqui, família Alô TV Brasil. E eu tenho certeza que no decorrer desse programa você vai se encantar com essa pessoa maravilhosa, um ser humano incrível que chegar perto dela já transmite para nós uma luz, uma energia boa, uma vibração boa. E você que gosta aí da quântica, né, das vibrações, das frequências, eu já posso te afirmar que a frequência por aqui hoje está a frequência de Deus. Já já eu volto para falar sobre saúde num contexto geral. Um contexto geral porque nós somos um todo, não é? Então nós temos que olhar para o nosso corpo como todo, porque as partes fazem parte do todo e o todo faz parte das partes. Assim dizia o nosso querido Hipócrates. E claro, para a gente saber como cuidar da nossa saúde, nós precisamos entender como funciona esse mundo da medicina, esse mundo dos remédios que tanto remediam. E às vezes você corre de consultório em consultório, hospital em hospital e não encontra aquele profissional que você tanto procura. Quem sabe hoje, trazendo essa querida médica há 50 anos, eu pirei, né? 50 anos, quando eu tinha 10 ela já estava aí trabalhando, olha que coisa linda. E hoje Deus me deu o privilégio de entrevistá-la. E já já eu volto com você, porque agora eu vou chamar uma turminha muito especial para nós aqui no nosso programa Alô Saúde, que são os nossos patrocinadores. Afinal, sem eles, nós não estaríamos aqui levando tanta informação para você. Volto já já com a nossa querida doutora, que ainda não vou contar quem é. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Eu te disse que era rápido, sabe por quê? Porque o que eu tenho para te contar não dá para ficar muito tempo. E desculpe aí você
que não sabe, acabou de chegar e ainda não sabe do que eu estava falando, mas já vou contar para vocês. Estamos aqui hoje no nosso bastidor, aliás, diante dessa câmera maravilhosa, com uma pessoa incrível, que eu não vou falar sobre as especializações dela, porque senão eu passaria muito tempo falando. E também não conseguiria. E pensa numa pessoa que não gosta de ler. Eu gosto de falar, mas eu quero que ela mesma se apresente, que ela conte para você. Hoje nós estamos aqui com uma das médicas mais tradicionais da cidade, uma das pessoas mais queridas que nós temos aí na área da medicina. Ela já atua há 50 anos na medicina, tem várias especializações. Ela faz parte daquele hospital tradicional da cidade, que é o Hospital São Francisco, mas deixa de lado, Maria, para de falar e traga logo a nossa convidada. Então eu quero que você me ajude a receber com muito carinho a nossa querida doutora Eliana Frota. E de antemão, doutora, já quero lhe agradecer por tão gentilmente nos conceder essa entrevista, nos presentear com os seus ensinamentos, obrigada a você. conhecimentos. Saiba que a Alô TV Brasil é literalmente a sua casa, essa é sua família. Seja muito bem-vinda em nome de toda a direção, de toda a equipe Alô TV Brasil. Agora apresente-se aos nossos telespectadores e conte para eles quem é Eliana Frota. Primeiro, eu quero agradecer porque eu não sou nada disso. Sou uma pessoa comum, mulher, que faz medicina há muito tempo, numa época que não era muito comum mulheres na medicina, e que hoje é bem mais comum. Hoje, um grande número dos profissionais de saúde, médicos, são médicas. Então, muito obrigado pela sua introdução aí. Acho que eu não mereço nada disso não, mas muito obrigada de qualquer maneira. Mas merece sim. Sabe por quê, doutora? Porque, primeiro que eu cheguei aqui na Alô TV hoje, você já estava ali, onde você chega, é essa festa, o pessoal: "Doutora, eu quero uma". Gente, eu vou fofocar, tá? Até a Priscila Maura estava ali pedindo consulta de graça, estava ali o nosso diretor consultando, a Gil também estava e eu estou na fila, doutora. Porque onde tem uma médica com esse gabarito, com todo esse conhecimento, as pessoas acabam, às vezes, sendo até um pouco, invasivas, né, doutora? Porque todo mundo quer uma Não, patente. até não é não. Acho Até não é não? Não, tá tão sabe, porque tá um pouco difícil a situação de assistência médica do modo geral, né. É. Então é difícil para chegar lá no final do atendimento, difícil para ter um convênio, caro, muito caro, é caro tudo. O médico, o convênio, o sistema de saúde difícil, o remédio, então ficou tudo muito mais complicado, talvez, eu não sei se do que antes ou cada vez vai progredindo mais, né, mas A assim gente percebe que aumentou muito, né, a muito, questão da doença, e também alimentação, estilo de vida, né. e também houve uma outra coisa, por um lado ficou um pouco mais difícil, mas por outro lado a informação ficou muito difundida e difusa, então todo mundo acha que tem alguma coisa, mesmo quando não tem, entendeu? Então a gente fica pensando que ficou complexo e as pessoas, os humanos, eles são complexos por si, porque eles têm 2 partes, a parte da alma deles, eu não sou religiosa, mas eu chamo a alma a mente, e a parte do corpo, e uma terceira parte, que é o lugar onde as pessoas estão, porque aquele lugar onde elas estão faz parte daquela pessoa que está lá. Entendi. Você entendeu? É aquilo que nós estávamos conversando antes. Na Então verdade, isso que a senhora disse é mais ou menos assim, eu gosto muito da medicina quântica, né. sei. Eu estava até conversando com o doutor Nelson outro dia, ele gosta muito, a gente fala muito essa língua. A nossa ambiência muda a nossa frequência, então o nosso ecossistema, Muda, influencia diretamente nas emoções muda demais. e em tudo. A senhora concorda com Eu estou de acordíssimo com isso. Eu acho que isso é uma das razões porque as pessoas hoje estão muito, elas estão estressadas, angustiadas, todo mundo ansioso, todo mundo querendo usar alguma coisa para diminuir a ansiedade, melhorar o astral, melhorar a alegria, melhorar tudo.
todo mundo quer melhorar tudo, ninguém tem coragem de chegar e enfrentar aquilo por causa, talvez, da multiplicidade de informações, da multiplicidade de espaços, em todos os sentidos, tanto os físicos quanto os mentais. E o pior de tudo isso, doutora, é que, gente, eu sei que vocês perceberam, né? Ela escapou, ela fugiu de nos contar quem é Eliana Frota. Doutora, conte ali para o nosso telespectador, quando foi que você começou? Ela me proibiu de chamá-la de senhora, tá? Então, com licença, tá? Eliana, doutora Eliana, me diga, quando foi que você iniciou na medicina? Porque você vem de uma família muito tradicional, né? A minha família tem um monte de médico, muito. Meu avô era médico em Pameri, uma cidade aqui no rumo da antiga Estrada de Ferro, né? Meus pais, os dois eram médicos, minha mãe era médica numa época que não havia mulheres médicas, então, por conta disso, ela tinha uma atuação bastante interessante, sabe, nesse aspecto de ser uma mulher médica fazendo muita coisa. Ela era clínica e anestesista, minha mãe. Meu pai era um médico de... Meus tios, eu tenho... Era um psiquiatra, do lado da minha mãe tinha outro. Então, tinha muito médico nessa segunda geração. E aí, eu queria ser astronauta, mas nessa época não existia essa profissão no planeta. Então, eu fui para o Rio e fiz faculdade no Rio de Janeiro, na antiga Praia Vermelha. Era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois voltei para cá, aí fiz muita coisa. Trabalhei lá no Hospital São Francisco de Assis, onde trabalho, com períodos que eu saí e fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, em 2 lugares, voltei, fui de novo, voltei, e agora estou lá no Hospital São Francisco fazendo muita coisa. Então, Fazendo muita coisa. eu tenho uns títulos que eu valorizo, mas eu tenho uma coisa que eu valorizo mais do que os títulos, que eu acho que é uma vivência mínima, sabe? Com muitas situações assim que a gente vai aprendendo. Então, a gente não pode ser muito seletivo no seu aprendizado, porque a hora que você menos espera, aquela coisinha pequenininha te dá uma informação muito grande. Então, eu meio que fazia pediatria, sou pediatra e sou cirurgião geral de papel, que eu chamo, porque está lá, né? Mas eu faço outras tem coisas. especialização Não, pois é, mas aí eu faço um monte de outra coisa e fazia uma cirurgia mais ampla, que agora ficou mais restrita por causa de muitas outras especialidades. E aí, esse papo tá tão gostoso, porque interrompê-la é difícil, mas mais uma vez, espera só um pouquinho, vamos anotar aí as dicas dos nossos patrocinadores, vamos chamar o nosso break, já já eu volto falando muita coisa mais, doutora Eliana compartilhando conosco, já já eu volto. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia,
A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta conforme combinado. Eu não vou falar nada porque eu tô maluca para ouvir e você também. Anote aí as dicas da doutora. Doutora Eliana, eh, terminamos aquele bloco falando sobre que você tem a especialização de pediatra, mas não atuou, porque a mulher sabe tanta coisa que eu acho que ela só queria. Eu fiz especialização em pediatria, sou cirurgiã geral, mas conta pra gente. Naquela época, doutora, quando a senhora fez ali a especialização, né, em pediatria, logo em seguida a senhora fez do quê? Eu fui pediatra muitos anos, quase uns 10 anos, sabe. E o que me ensinou demais, a pediatria é muito interessante, porque quando você lida com a criança, ela não fala o que você quer ouvir, ela fala o que ela quer falar. O corpo dela fala, o choro fala, tudo fala. E a mãe fala paralelo o que a criança não está nem aí, ela fala o que ela quer. Então você tem 2 fontes de informação. Aí eu aprendi muito com isso, porque só de olhar você percebe coisas. Aí eu resolvi fazer cirurgia pediátrica na época e, fiz, uns treinamentos aqui, mas não dá, porque para você fazer cirurgia pediátrica, você tem que ter toda uma estrutura muito grande. E eu resolvi então ir para os Estados Unidos. O meu marido foi e eu também falou é que nem aquela história, o boi vai, a vaca foi atrás, mas não é, o faca eu fui. Aí para fazer pediatria, cirurgia pediátrica, você nos Estados Unidos, você tinha que fazer treinamento e ser especialista de cirurgia geral. Aí eu fiz as minhas aplicações para vários serviços e fui parar em Cincinnati, um hospital muito grande que tinha lá. Cincinnati é uma cidade que tem muito judeu imigrado e judeu de coisa. E eu fui trabalhar no Hospital Judeu de Cincinnati, que era muito grande. E fiz um ano de cirurgia geral lá, do segundo para o terceiro ano de cirurgia, porque você faz uma aplicação e eles selecionam você se você vai começar do zero ou você vai começar mais em cima. E eu comecei mais em cima. Aí eu fiz esse ano lá e me apliquei para um hospital de criança de Boston, chama Children's Hospital de Boston, que era afiliado à Universidade de Harvard. E aí eu fui fazer um ano de cirurgia pediátrica nesse hospital, em Boston. E aí, menina, aí eu enchi o saco, aí eu resolvi voltar para trás, para o Brasil, você entendeu? E aí eu ia voltar para Cincinnati, mas aí decidimos um monte de coisa, voltei para o Brasil para ficar aqui então. Então eu tenho vamos dizer assim, seriam residências mais avançadas do que aquele padrão inicial de cirurgia. E lá no hospital, aí eu fiz, antes de ir para lá também, eu tinha feito as provas do Colégio Brasileiro de Cirurgia. E eu sou cirurgiã pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia. O que eu falo para as mulheres? A gente tem que fazer tudo que você pode, porque hoje está mais fácil para as mulheres, mas naquela época, para você fazer o que eu queria fazer, você tinha que ter papel na parede e competência. Competência só não valia. Então eu fui fazendo tudo que é curso que eu tinha direito, para poder ter um papelzinho na parede, mas eu gosto daquilo. Aí o que que acontece? Eu trabalhei no Hospital São Francisco muito tempo como cirurgiã, depois fiz cursos para endoscopia, e eu sou muito, o meu pai aprendia muito com livro e depois ia para São Paulo naquela época fazer cursos esporádicos. O seu pai é o doutor Hugo Frota. Hugo Frota. A doutora Eliana Frota é dessa família tradicional aí de médicos, né, provando que nós falamos agora há pouco, que a nossa ambiência muda a frequência e nós fazemos parte de um ecossistema. A doutora teve esse privilégio de fazer parte de um Realmente foi. ecossistema médico, né, Foi um privilégio. de médicos De e médicas e médicas, tá? A minha mãe era especial. A minha mãe achava que a gente tinha que ter, que era igual, e eu também acho que a gente é igual. Igual não, a gente é similar, no mesmo nível, sabe. Existe pessoas péssimas, pretos, brancos,
machos, fêmeas, homossexuais e pessoas maravilhosas do outro lado. Então, eu não ligo a mínima para isso, mas a pessoa tem que ter competência. Tem que ter competência. Tem que ter competência. Então, aí, quando eu voltei, a minha mãe ela fazia a parte clínica dos meus pacientes. O meu marido também é clínico e cardiologista. Aí, quando ela morreu, as pacientes dela vieram todas para mim para fazer a parte clínica. Então, eu fui meio que obrigada a fazer uma coisa que eu já sabia, mas não fazia, entende? E eu também parei de fazer cirurgia pediátrica, eu faço só cirurgia geral. E naquela época era muito interessante, porque o hospital tinha uns convênios com umas empresas de ônibus e tinha acidente demais da conta. Não era obrigada a usar cinto de segurança. Você lembra? Eu lembro, eu com 21 anos eu já tinha 3 filhos, então, colocava os filhos de qualquer De jeito qualquer e freava isso. sem bater a mão. Não, a gente punha a mão, eu também, exatamente. Então, o que acontecia? Havia muito acidente, o hospital tinha esse convênio com essas empresas. Então, o que eu já fiz de cirurgia plástica, de reconstrução de cara, porque o meu pai gostava demais, porque a pessoa ia com a cara no vidro e era Tinha os terrível, airbags sabe? de hoje. Não tinha airbag e não tinha cinto de segurança. Então, nós fomos fazendo isso. E acho que eu fui acompanhando a evolução do hospital nesse sentido, sabe? O que era muito interessante, porque você é obrigado a aprender muito sobre muita coisa. E hoje você aprende muito sobre uma coisa só, o que virou uma complicação. Porque como eu tenho uma formação múltipla, e se você for no meu consultório, eu aprendi com 2 coisas: botar você pelada, para eu ver você de cabo, de rabo, de cima, e botar você mexendo para eu ver você. Cabo a rabo. De cabo a rabo. E ver mexendo, porque eu já vi coisas incríveis por conta de a gente só ver um pedaço da pessoa. Eu tenho umas experiências assim que eu inclusive converso de vez em quando com o meu anestesista, eu acho até que eu fico repetitiva, sabe? Porque eu falo: "Faz isso, faz aquilo", porque você entende? Porque a gente precisa de ver a pessoa inteira. Você olha a pessoa na alma dela e descobre essas coisas. E eu fico preocupada com as almas da pessoa e com o físico dela, que tem coisa que você fala: "Gente, não é possível, como é que a gente não está vendo isso?". E eu fui aprendendo de muitos lados. Doutora, mas, só te interrompendo um pouquinho, porque eu tenho certeza que você deve estar pensando assim: "Ué, mas, então eu não tenho ido em um médico", porque quando nós chegamos hoje em consultório médico e pasme-se, às vezes você paga uma fortuna pela consulta e o médico só olha aquela parte em que ele é especialista. Ele esquece desse restante, né, desse É. e vocês perceberam que a doutora disse que tem o hábito de consultar a pessoa nua, despida, porque veja bem, quando ela faz isso, às vezes aquela coisa que a pessoa não quer mostrar, pode ser ali o gatilho de muitas outras coisas, de uma doença, um transtorno mental, de uma De tudo. depressão, de uma De tudo. ansiedade, de muitas outras E coisas. quando eu falo nua, não é botar você pelado e eu Ficar olhando olhando, ali, não. né? Mas você tem que ver todas as partes da pessoa. Eu É o tenho raio-x clínico, eu né? tenho uns 2 casos que eu acho extremamente interessante. Uma senhora veio uma vez do Pará, Redenção, alguma coisa, com tumor no braço. E ela era evangélica. E eu queria vê-la, ela tirava a roupa até aqui. Aí, para ver a parte de baixo, ela subia até aqui, entendeu? Mas ficava uma parte totalmente coberta, que era a parte que ela achava que, se mostrasse, não ia ficar muito correto perante o Deus dela. E aí eu falei para a filha dela, eu falei assim: "Ó, minha senhora, não dá para eu ver ela", porque ela estava com um negócio. E você acredita que essa senhora me ensinou demais. Ela tinha um tumor, assim, essa mancha preta que a gente nasce com ela às vezes degenera e faz um tumor chamado melanoma, que é o pior tumor, é câncer de pele invasivo grave. E ela tinha um tumor aqui, pequenininho, num lugar que ninguém via, porque ela não tirava, ela não deixava
nem olhar a mama dela, nem embaixo do braço, perto da mama, de tanta vergonha que ela tinha. Isso eu acho muito interessante, porque eu aprendi com ela, você Ela entendeu? não veio por causa desse Não, Ela nem ela veio porque ela tinha um caroço grande e o exame de mama não mostrou nada. Você entendeu? E o Imagina caroço se a senhora era não por tivesse causa daquela mancha preta. Gente. E também eu aprendi, eu falo sempre lá em casa, o meu sogro morava comigo de 80 até 94 anos, quando ele faleceu. E era um senhor já. E ele aprendi demais com ele, sabe? Uma pessoa idosa, ele era maçom, super educado, discretíssimo. E de vez em quando ele falava assim: olha a barata, olha o tanto de barata que tem nessa sua casa. Aí eu falava: uai, como? Olha aí as baratas. Ele. Aí eu falava: vamos ver o que o senhor tem. E eu descobri nesse processo, primeiro, ele era diabético e tinha infecção dentária gravíssima, que eu nunca tinha olhado. O que eu chamo olhado? Eu olhava para ele, mas não via. E ele tinha um problema de próstata, que eu também ficava em cima. Não, agora está com dificuldade. Não, foi, menina, resolveu isso. Era toda vez que ele tinha uma complicação dessas duas coisas, ele tinha um distúrbio. E ele via barata. E ele via barata, ele A senhora via. limpava a casa, ué. Não. Pois é, mas sabe o que esse senhor de 80 anos me ensinou? O que eu vejo lá no hospital frequentemente. Pessoas muito idosas com quadro de Alzheimer, que não é Alzheimer, descompensadíssima, gritando, berrando, com dor, não sei o quê, que você vai ver, tem outra coisa junto que a gente não prestou atenção, a gente não percebeu, não valorizou. É muito importante a clínica, a anamnese. Eu acho. doutora. Então, é interessante isso. Então, as pessoas vão ensinando A para senhora gente. a senhora sempre foi integrativa. Bom, não sei se mas é porque eu acho que a gente tem que prestar atenção na pessoa inteira. E tem que olhar Entendeu? tudo. Então, Tem que pensar é sobre inteira. isso que nós vamos falar já já, porque nós estamos agora chamando novamente você, nosso patrocinador querido. Faça aí conte para nós como é que é a sua empresa, seu comércio, que eu vou ficar por aqui. Já já eu volto novamente com nossa entrevistada de hoje, doutora Eliana Frota. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Estamos de volta e agora é aquele momento que eu quase choro. Por quê? Porque é o momento já de começar a descida para finalizar. Um papo tão gostoso, tanta informação. Mas olha, eu estava conversando aqui com a doutora Eliana Frota e ela me deu um insight. Porque hoje em dia fala-se muito, porque agora eu sou da medicina integrativa, né? Como se isso fosse novidade. Sabe o que que é o médico integrativo? É o médico que olha o todo
E a medicina lá atrás era assim, que lá nós tínhamos o clínico geral, aquele que você ficava um bom tempo, ele tinha um olhar geral, ele investigava os sintomas, ele ia atrás de causas. Hoje não, com essa modernidade, com tantas especialidades, conforme a doutora Eliana disse, sobre essa coisa mais difusa, o ChatGPT inclusive já está até sendo médico, né, doutora? Então, eu quero que você agora receba, neste momento, nesse bloco, a nossa médica integrativa, a doutora Eliana Frota. Doutora, hoje em dia é assim, ó, pelo que nós estávamos conversando aqui, que você já compartilhou um pouco com o nosso público, a medicina que você pratica até hoje, doutora, é a raiz, é aquela medicina que olhava o ser e não o ter. Porque quando você fala sobre tirar a roupa que com aquele capote você olha a mama de cá, olha a mama de lá, olha aqui, olha ali, porque até porque hoje se você falar para a pessoa ficar pelado, vai achar que você vai até te enviar das testas, né? É verdade. O médico hoje ele é até limitado em relação a isso, mas olha, o que você compartilhou aqui hoje são pérolas negras. Por quê? Porque eu confesso que eu já estou desanimada da medicina, porque eu comentei com você e levei o meu filho para um problema no joelho, está apontando o osso no joelho dele, a gente não descobre o que é. Ele tem dores horrorosas, eu não fico dando anti-inflamatório, não gosto, levei em especialista e no hospital onde eu levei, o médico disse: "Eu sou especialista do joelho". Eu disse: "Mas o problema está no quadril e desce para o pezinho dele, é uma extensão, não pode ser um nervo inflamado?". Ele disse: "Olha, lá naquela porta tem um médico especialista no quadril, o doutor fulano, e aqui nessa outra porta tem um médico que é especialista no pé". O que que esse hospital fez? É um hospital ortopédico onde eles dividiram, lotearam o ser humano. Então, um trata o quadril, o outro trata o joelho, outro trata o pé. Doutora, eu sei que eu vou te botar numa saia justa, mas qual é a sua visão sobre esse meu sofrimento aqui agora? Olha, são umas situações muito críticas. Por exemplo, a maioria das pessoas, para tentar conseguir uma assistência médica melhor, acaba pagando para um provedor de saúde. Um provedor, que vai desde o nosso provedor municipal, do senador Canedo, passando por um estadual tipo IPASGO, que nos estados brasileiros tem, até uns tipo o Bradesco Saúde ou o Itaú, tem um monte deles, várias empresas, inclusive o hospital também tinha. Então, o que que acontece? Essas empresas de prestadoras de serviço, não existe uma valorização do clínico geral, não existe. Aonde que Não existe. Existe até uma discriminação, porque como ele não é um especialista, ele passa a ser um generalista incompetente de origem. Falou que é isso, é incompetente, infelizmente. Segundo, aí o cidadão vai no especialista da orelha direita, porque se tiver a orelha esquerda, precisa de ir para a orelha esquerda. Você está entendendo? E aí o que que acontece? Os convênios, de um modo geral, eles pagam pouco pelas consultas. Muito pouco. Aí Muito tem que ter pouco. produtividade. Aí tem que ter Quantidade. produtividade. Isso é a primeira coisa que existe. A segunda é o seguinte: poucos serviços de formação de médicos se preocupam com a generalidade e a integração. Não tem. Todo mundo quer ser especialista de alguma coisa, porque ele vai ser, vamos dizer, para ele vão ser encaminhadas aquelas coisas. A minha formação é bastante antiga, sabe? E eu acho que talvez pelo fato de estar com esses 50 anos de vida médica, eu tenho uma visão bem ampla. E como eu já quebrei a cara muitas vezes, eu procuro olhar para a pessoa e colocá-la inteira dentro daquilo. Eu faço endoscopia. Uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi, né, para eu fazer endoscopia do estômago, por exemplo, eu tenho que conversar com o cidadão para saber o que está acontecendo com ele, para saber se eu não vou fazer uma coisa errada, né? Então a gente conversa. Então eu já observei, eu falo isso com as minhas enfermeiras, porque os outros colegas médicos são complicados, e o anestesista fica lá, fala: "Escuta,
o que está acontecendo? Aí, em 5, 10 minutos, eu já sei que tem coisas impressionantes acontecendo que ele não falou para ninguém, o acompanhante não falou, ninguém falou e que passa desapercebido. Então, se você não fizer que nem o Conan Doyle era médico, aquele famoso inglês que escreveu Sherlock Holmes. Sim. O Conan Doyle fazia aquilo, ele investigava a coisa até chegar lá. O que eu também aprendi com a minha mãe. A minha mãe era muito interessante, ela ia especulando, especulando e descobria algumas coisas lá no meio do caminho, sabe? Então, eu vou indo daqui, até descobrir. Mas hoje o médico, poucos têm o tempo, a vontade e vamos dizer assim, o tesão, você me desculpe a palavra, para poder chegar e fazer aquilo. Ele precisa, o próprio Sabe? paciente estar ali, não tem paciência. Agora, doutora, Exato. eu vou até pedir para a nossa produção estender um pouquinho aqui o nosso tempo, um pouquinho só, porque é uma riqueza de informação que a senhora nos traz nesses seus 50 anos. Obrigada, mas Mas é o olhar que eu tenho hoje. Eu comentava com você aqui no nosso bate-papo de bastidor, né, que você não tem noção, sobre aquela questão, de que chegou uma paciente para mim que o pai a levou à psiquiatra e a psiquiatra prescreveu um ansiolítico para essa menina e disse que o problema dela era timidez, por isso que ela era antissocial. Eu fiquei várias horas, a questão tempo, né, fator tempo, várias horas com essa menina investigando e ao final nós descobrimos ali, eu pedi para ela puxar um relatório do celular dela e ela ficou, um relatório da semana de 6 a 12 de julho, e ela ficou 68 horas sem Nossa tela. Senhora. Doutora, agora, a senhora como médica, a senhora tem visto o aumento da ansiedade e do uso de psicodélicos, de ansiolíticos, de psicotrópicos, Olha, remédio para foco, remédio para dormir, remédio para olha, eu tenho e eu acho isso que é uma incompetência nossa como sociedade, como professores, como educadores genérico a nível estadual e federal e municipal, como pai e mãe, a gente não ver o que está acontecendo. Por conta disso, tenho algumas pessoas no meu consultório que eu descobri, umas senhoras que estão horrível. Por quê? Porque elas criam um neto e o neto começou a usar droga. Não é uma não, várias. Porque o neto foi preso. Neto, você imagina, ela não teria nada com aquilo. Entende? Então, aí eu até comecei a escrever aquele livreto que eu estava falando por causa disso. E, obviamente, na minha família também tem situações, vamos dizer, de adicção, que vai de adicção de comida, né? a compulsão alimentar. A compulsão alimentar até o uso de cigarro, álcool, e hoje a cocaína está fácil. Então, eu comecei a fazer esse livreto. E uma das coisas que eu observei, que eu fiquei traumatizada com isso, mas eu estou... os meus livretos vão do 1 ao 12. O 12 chama... Porque um só não estava dando conta da informação que todo mundo me perguntava. Aí eu fui passando para o outro, cheguei no 12. O 12, eu ia escrever tratamento. Aí eu cancelei, botei tratamentos possíveis. Possíveis, porque muitas vezes não são possíveis. Sim. Entendeu? O uso, isso que você falou, do celular descontrolado. Em substância. Dopamina barata. Barata. Você entendeu? Brian Roth. Agora tem uma nova moda, que é o uso de anabolizante em academias. E eu estou até traumatizada com isso, porque eu tenho um neto de 17 anos e ele não usa isso, porque eu fico na prensa, porque você está usando, mas não é. É porque o jeito que ele me fala, deve ter muita gente usando. Jovens, adultos, velhos, todo mundo usando anabolizante para ficar mais bonito, mais charmoso, mais musculoso, mais forte, mais sexy, mais... dá conta do marido, dá conta da mulher. Não, é todo mundo, mulher, homem, todo mundo vai. Mulheres com voz de homem. Isso, exato. Mas e o que até eu vou utilizar o seu serviço aqui, essa entrevista,
Porque eu acho que a vigilância sanitária devia ir nas academias e verificar. Eu acho que devia ir. Por quê? Porque eu estou vendo meninos, crianças de 13, 14, 15 anos, grandes, bonitos, maravilhosos, porque parece tudo homem, né? E mulher, usando essa coisa que, para quê? Para substituir um estresse e uma incompetência que parece que a pessoa tem. Ela não tem, mas ela parece que tem. Isso, doutora, a senhora abordou o lado físico. Agora vamos falar um pouquinho daquele lado emocional dos psicodélicos, né? Tem pessoas aí que estão usando a psicodelia porque é uma geração de cristal. Eles não podem escutar, não, eles não conseguem Exato, frustrar. exatamente. E aí eles ficam sensíveis, eles não conseguem lidar, eles querem fugir. Fugir. É uma fuga. Não, e outra coisa, a falência, que é o erro, que é normal, porque senão você seria Deus, né, uma divindade. Ela passou a ser um grande defeito. Ela não existe como, nossa, fiz uma burrada. Não. Você entendeu? Então, E não isso. Aí eu uso. acabou o relacionamento, a Acabou. pessoa frustrou, ficou depressiva. Exato. Exato. Doutora, agora existe também, é uma pena, mas eu vou trazê-lo outras vezes, porque existe também a questão do modismo, que eu posso até colocar como modismo do TDAH e da Tá. TEA, do autismo. Então, Eu sou autista. não, Então, deixa eu te falar. Eu acho que ele entregou carteirinha, uma felicidade, seria de autista. é isso mesmo. Não, mas eu sempre falo que se eu tivesse nascido nos tempos atuais, eu ia ser autista com laivos de TDAH, porque eu ia ter laivos assim, entendeu? Só porque eu leio 4 livros de uma vez. Tem gente que ser o autista severo, ele só quer Você entendeu? Acho que até um certo status. E para mim também existe um abusivo erro diagnóstico, porque tem a neuroinflamação. não, e quando as crianças, isso é outra coisa que eu tenho visto, não sei nem se o meu programa vai dar tempo aí. Quando as crianças têm um comportamento que elas são muito inteligentes ou elas estão de saco cheio daquela história da escola e elas começam a fazer outras coisas fora daquele padrão, as professoras, muitas, não todas, muitas, o psicólogo, o terapeuta, Plaft, vem com carimbo em cima delas e diz: essa criança é autista. Eu tenho rótulo, eu não faço pediatria, mas eu já tenho acho que uns 15 casos de criança que elas são muito inteligentes e elas não têm muita paciência para ficar brincando no padrão da escola. Aí a professora, ela se afasta. A professora ou a escola, a psicóloga, eu não sei nem se é psicólogo da escola, vem e plaft, carimbo nela. Você entendeu? Então é um negócio muito ruim. Como é que a pessoa vai ter autismo com 1 ano e meio? Como é que você repara que a criança tem autismo? Você entendeu? Eu vejo isso. E isso está me deixando também muito agoniada nesse sentido. Doutora, e aí em clínica, né, nós trabalhamos lá na nossa, especialmente voltada a esses transtornos mentais. O que nós pegamos de diagnóstico errado, equivocado, Nossa, ela está dizendo. exato. Então, assim, eu vou encaminhar a paciente para a senhora, vai ter que atuar aí mais uns 50 anos, hein? Eu tenho um caso que eu acho muito interessante de uma pessoa que eu não vou dizer quem é, mas uma criança pequena que foi carimbada de autista, né? Aí a mãe dela e o pai saíram para uma atividade noturna e ela ficou com a avó. Ela foi na geladeira, pegou a Coca-Cola dela, 2 copos e levou para a avó. Vó, vamos tomar. Aí a avó falou assim: uai, mas sua mãe não falou para você não tomar isso agora? Ela falou: mas ela não vai nem saber. 5 anos. Você acha que essa criança é autista? Tem paciência. Tem noção das coisas. Você entendeu? Não tem. Então tem umas coisas assim que eu não sou. Acho muito interessante. Mas a gente vai ter que. Nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, mas tem a questão também do excesso do Zolpidem, né? A senhora viu quantas coisas loucas têm acontecido na epidemia do Zolpidem? Pois é. É um outro tema que a gente pode. Esses livretos que eu escrevi, um deles, acho que o 10, é sobre insônia, ansiedade e uso de substâncias
Uma delas chama substância Z. Z, porque começa tudo com Z. Tudo com Z. Pois é, porque eu também acho que está sendo abusivo. Abusivo. Porque Aquela coisa também, agora as pessoas entram também nessa onda do emagrecimento, fazendo uso de outras substâncias. Você percebeu quanto assunto nós temos? ai, não sei se tem muito, mas o papo pode ir longe, Mas o viu? papo vai longe. Tá, mas se eu puder Eu falar de alguma, porque acaba parecendo que eu estou falando de muita coisa, mas é porque a gente pega os pacientes assim, sabe, e a gente tem que, quando pega um paciente, a gente precisa de ter uma atenção especialíssima com aquela pessoa, sim. porque tem muitos Existe parâmetros. a questão da inflamação subclínica, que é a maior causa de morte súbita no mundo e que não é investigado justamente por essa questão que a senhora disse, questão do tempo, o dinheiro, as pessoas não têm paciência para investigar e uma inflamação subclínica, infelizmente, ela realmente causa a morte súbita em pouco tempo, porque a pessoa vai, faz exame, não aparece nada, principalmente a questão do médico não ter tempo. Gente, o nosso papo é tão gostoso, mas eu vou convidar agora a nossa doutora Eliana Frota, cirurgiã geral, especialista em várias coisas, várias situações importantes ela passa no dia a dia, muito aprendizado ela passa, e hoje atende ali no Hospital São Francisco, tá? Se você quiser passar por uma consulta com essa querida profissional, doutora Eliana Frota, entre em contato, nós vamos convidá-la agora para se despedir de você, é isso mesmo. Eu sei que você está triste, eu também estou, mas existe coisa melhor que a vontade de quero mais? A sensação de um bis? Doutora, foi uma honra tê-la conosco aqui Muito na nossa obrigado Alô pela TV. vocês me chamarem. Isso aqui é uma honra, ser Conte chamada. aqui para o nosso telespectador onde encontrar essa pérola negra da medicina. Ela vai ficar Agora, não é bem exatamente pelo, é uma pessoa comum que faz medicina. Medicina, faz com M de grande. verdade. Medicina com M grande, eu acho. Onde o pessoal vai te encontrar, Eu doutora? trabalho no Hospital São Francisco de Assis, aqui no setor aeroporto de Goiânia, e trabalho praticamente todo dia. Já estou um tantinho velha, mas trabalho todo dia. Tem uns dias que eu faço cirurgia, já que é um pouco menos fácil de fazer as consultas, mas eu trabalho lá o tempo inteiro. A senhora atende algum convênio, doutora? Menina, eu atendia todos, mas aí houve uma incompatibilidade da minha alma, porque eu tinha muito paciente internado complicado, e aí a gente solicita do convênio uma autorização para fazer Exato. isso. Eles autorizam, aí na hora de pagar, eles cortam. Estou inclusive com uma situação dessa lá. Sim. E aí eu A senhora atendo sabe internado, eu atendo o que tudo lá. Mas consulta, se o Mas pessoal consulta quiser, eu não atendo, é particular. Tá. Gente, mas olha, vale quanto pesa, né? Vale Muito obrigada. palavra, vale sua Muito obrigada. ela passa confiança, você tem noção quanto gostoso é estar ao lado Muito obrigada. dela, não é porque ela esteja aqui na nossa frente, bem que o Leno me disse, você falei: "Leno, me indica aí uma médica, uma pessoa boa pra gente entrevistar", o Leno falou assim: "Já sei", e me falou: "Doutora Eliana Frota", eu fui lá no Instagram da doutora, né, pra estudar quem ela é. Não teve jeito, doutora. Foi uma honra realmente Obrigada. convidá-la, entrevistá-la. Com certeza já vou ser sua paciente, vamos fazer parcerias aí com pacientes, tá? Porque tem muito, eu trabalho nessa área de vícios e dependência, transtornos mentais, né? A doença mental é para psiquiatra, mas os transtornos a gente consegue ajudar, né? E com essa sua visão integrativa na raiz, porque a questão do integrativo hoje, né, a gente não para. O médico integrativo hoje ele prescreve uma receita de R$ 7.000. Aí é fora da curva, né. Mas gente, o papo está muito gostoso, eu vou continuar aqui, mas com você, e de você eu me despeço com o coração na mão, mas eu tenho certeza que você tirou muito proveito. Se você gostou do nosso programa, da entrevista com a doutora Eliana Frota, curta, compartilhe, comente, mande para aquela pessoa que está em busca de um médico, em busca de solução, porque hoje era isso que nós queríamos te contar sobre a medicina raiz, né? O que é ser uma médica raiz. Vamos ficando por aqui.
E nos encontramos no próximo episódio do nosso programa Alô Saúde, da nossa querida Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui, doutor. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Um abraço para você que esteve conosco até agora. Beijo grande, até o próximo episódio. Audio Jungle.